Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E no episódio de hoje eu vou falar sobre como você se relacionar de uma forma efetiva com os cuidados do seu corpo, ou seja, um bom sono, uma boa alimentação e exercícios físicos. E por isso o tema Eu Odeio Academia, né? Eu vou trazer para vocês uma visão é, da importância de você se relacionar com os cuidados do seu corpo, de uma importância fisiológica, de uma importância sistêmica, que abrange essa importância do valor que você dá para a sua vida. Porque, de fato, nós sabemos dos desafios que é, né? Então, como neste canal aqui eu trago para vocês ensinamentos para harmonizar a sua vida, para ter mais saúde, equilíbrio emocional e prosperidade, é muito importante que vocês entendam de uma forma profunda o que significa não cuidar do seu templo sagrado, o que significa não cuidar da ferramenta que você tem para expressar todo o seu propósito, todas as necessidades que você veio suprir nessa terra. Então, me descreve aqui embaixo para mim, como que é a sua relação com a academia, com exercícios físicos, com o seu sono? Como é que tem sido isso? E ó, se inscreve no canal, dá o seu like, curte, segue esse perfil, porque eu trarei muitos ensinamentos que vão mudar a sua maneira de se relacionar com você, com a sua família atual, com a sua família de origem, para que você realmente consiga, no seu dia a dia, sustentar as ações necessárias para realizar o seu propósito, você ter disposição, energia, foco para realizar tudo aquilo que você tanto deseja. Ok? Então, escreve aqui para mim como é que tem sido hoje a sua relação com os cuidados com o seu templo sagrado. Como tem sido a relação com o sono, com uma boa alimentação e com os exercícios físicos? Eu sei do desafio que é se relacionar de uma forma efetiva com os cuidados do corpo. Mas, se você não consegue ter essa relação com os cuidados do seu corpo, a probabilidade de amanhã e de muito mais cedo você parar numa cama de hospital é muito maior. Porque o ser humano, nós somos seres feitos para estar em movimento. Não existe uma vida saudável sem você estar em movimento, sem você se exercitar, sem você ter um bom sono, sem você ter uma boa alimentação e exercícios físicos. Então, é fundamental que você consiga fazer essa relação, né? E para que você consiga se relacionar com algo que é a longo prazo, porque a gente não consegue tomar uma pílula mágica do exercício físico e ter os benefícios que ele provoca. Isso hoje já é mais do que comprovado cientificamente, eu poderia trazer inúmeros artigos científicos aqui para vocês, mas hoje eu percebo que as pessoas já têm essa consciência, já têm esse entendimento da importância que é para ter um físico saudável, ou seja, para ter o tempo pelo qual você vai expressar, né, o templo que é o seu corpo saudável, o templo que é a ferramenta onde você vai conseguir objetivar o seu propósito, que está no mais profundo do seu coração, saudável, você precisa, sim, um bom sono, uma boa alimentação e exercícios físicos. Então, por que, Thaís? Porque através do exercício físico, nós conseguimos produzir hormônios essenciais para ter uma mente equilibrada, essenciais para ter uma mente focada, essenciais para ter disposição, essenciais para ter energia. Sem o exercício físico, você não consegue produzir esses hormônios. E aí, ou você produz em níveis muito baixos. E aí você faz o quê? Você vive numa depressão do passado, porque a sua mente, o seu corpo está inflamado
ou você vive naquela ansiedade do futuro. Você não consegue viver o presente e fazer o que precisa ser feito naquele momento. Você não conseguir se relacionar com os cuidados do seu corpo é algo que te mostra que você não consegue se relacionar com ninguém de uma forma saudável. Como assim, Thaís? Eu tenho relacionamentos saudáveis e não consigo me relacionar com os cuidados do meu corpo. É mentira, porque quando você não consegue se relacionar consigo mesmo, e quais são as duas bases do relacionamento consigo mesmo? Você cuidar da sua espiritualidade, que é você cuidar do seu mundo espiritual. Nós somos seres espirituais e uma experiência física. Eu, você, todos os seres humanos, todos, sem exceção nenhuma, é uma fagulha divina que está em nossos corações, ou seja, amor, é o que nos deu a vida. E nós temos esse poderoso instrumento de percepção que é o cérebro, nosso cérebro, a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa mente, é um poderoso instrumento de percepção que consegue tanto objetivar através dos cinco sentidos, perceber a vida através dos cinco sentidos. Eu já expliquei que, na verdade, não são cinco sentidos, são sete. O cérebro, antes de perceber os cinco sentidos externos, ele percebe como está o coração, o pulmão, o estômago e o intestino. Então, ele, antes de perceber se isso daqui está funcionando bem, né? Quando você, por exemplo, não evacua, não vai ao banheiro, né? Eita, a internet está ruim. Voltou. Não evacua, não vai ao banheiro. Seu intestino, você está enfesado, porque isso vai te trazer consequências no seu comportamento, tá? Então, o cérebro, primeiro, antes de entender os cinco sentidos, ele vai entender o coração, o pulmão, o estômago e o intestino. E aí, diante das informações que esses órgãos mandar, o cérebro vai reagir de tal ou tal maneira, ele vai perceber. A outra percepção é a própria percepção do, das suas expressões faciais, né? Então, quando você está com essa testa franzina, você está com a testa franzina, você já está no movimento de briga. Então, a tendência é você sair mais rapidamente, do seu eixo. Quando eu tenho um leve sorriso, o cérebro já capta que você está mais relaxado. Com isso, a tendência é você ter momentos mais suaves. Então, experimente ter um leve sorriso durante os seus dias. Então, por exemplo, no Cosmic Power, na meditação que a gente faz baseada, que é a base das constelações familiares hoje, a gente está sempre sorrindo, coluna ereta, para estar sempre com uma boa respiração. Então, se você não consegue se relacionar com o primeiro ponto, que é a sua espiritualidade, e através de orações, meditações, eu consigo acalmar a minha mente subjetiva e consigo acalmar a minha mente objetiva e elevar a minha mente subjetiva. Eu acalmo a minha mente, que percebe o mundo através dos cinco sentidos, e elevo a minha mente subjetiva e eu consigo me conectar com o meu divino, eu consigo me conectar com Deus, eu consigo começar a alinhar os meus desejos com o meu conhecimento, com a minha ação, que é essa ponte que a gente constrói entre o propósito da alma e a nossa personalidade. Então, esse é o primeiro relacionamento. Se você não consegue ter uma relação efetiva com a sua espiritualidade, você vai viver numa vida que não é aquilo que realmente você veio viver nessa existência. Você vai pegando emprestado a vida dos outros, você vai pegando emprestado aquilo que a sociedade te impõe, você vai pegando emprestado várias situações que você acha que é aquilo que você veio reverberar nesse mundo, e não foi. Então, o primeiro ponto é você se relacionar com essa questão espiritual. O segundo ponto é você se relacionar com o seu tempo. Se eu sou ser espiritual em experiência física, eu preciso entender qual missão que eu vim cumprir nessa terra, eu preciso entender qual propósito eu vim cumprir nessa terra,
e com isso eu vou conseguir reverberar, eu vou conseguir expressar através de foco, disposição, energia, aquilo que eu vim é, é, aquilo que eu vim expressar nessa existência. Se eu não consigo me relacionar com as duas bases da minha vida, que é a minha espiritualidade e o meu corpo físico, quando eu vou para as outras relações, família de origem, família atual, seus amigos, seu esposo, seus filhos, eu vou querendo buscar suprir essa necessidade da qual eu não consigo me relacionar comigo mesmo. Com isso, há uma desordem, uma tensão sistêmica, e havendo essa tensão sistêmica, eu tenho relacionamentos disfuncionais. Eu tenho relacionamentos do qual eu espero que o outro venha suprir uma necessidade que só eu mesma vou suprir, tá? E quando eu falo para você ter esses dois cuidados, não é para que você fique ensimesmado, não é para que você se converta tudo isso em você, mas é justamente para você ter relacionamentos mais saudáveis. É justamente para que você, na sua plenitude, na sua felicidade, na sua alegria, você se relacione de uma forma a suprir necessidades na vida das pessoas e que ela também supra necessidades na sua vida, mas sem que seja uma dependência. Por isso que nasce tantos relacionamentos tóxicos, tantos relacionamentos de codependência, mas sim seja uma interdependência. Também não vamos falar de independência porque ninguém vive sozinho nessa vida. Então, nós trabalhamos o nosso ser, a nossa espiritualidade, nós trabalhamos o nosso corpo físico. Essa é a primazia dos cuidados que você deve ter com você mesmo. Para quê? Para ter relacionamentos mais saudáveis, para eu ter relacionamentos funcionais, para que eu não fique, que o outro venha suprir a minha necessidade de tal forma que eu sugue tanto daquela relação que emerja uma tensão e com isso comece emergindo os conflitos. Então, quando eu tenho esses dois altos cuidados com o meu corpo físico, com a minha espiritualidade, eu consigo estar no meu lugar e numa visão sistêmica, no nosso lugar eu tenho força, no meu lugar eu tenho força, e não estar em locais, nas relações onde há essa tensão, onde eu não estou respeitando as posições na vida de cada um daquele ser. Então, eu chamo para uma reflexão nesse momento, né? O que que na sua vida hoje, né? O que que hoje você percebe que você poderia melhorar consideravelmente, né, Thaís? Eu não tenho disposição, eu não tenho foco, eu vou fazer uma atividade, eu até coloco ali na minha agenda, mas na hora de fazer eu acabo me embrenhando nas redes sociais. Eu vou correr atrás do meu filho, eu não tenho disposição, eu não tenho disposição para brincar com meu filho. Eu me sinto realmente acima do meu peso. Eu vou sair numa foto, eu não me sinto bem, eu me sinto desconfortável. Eu vou colocar uma roupa, eu não me sinto bem. Então, que você pegue tudo isso que te incomoda de uma forma sistemática no seu dia a dia e que você comece aqui a ter uma raiva disso mesmo. Que você comece a não gostar disso. Por quê? Porque só através de você realmente estar incomodado com isso, você vai começar a se relacionar de uma forma efetiva com os cuidados do seu corpo, como, por exemplo, o tema que eu coloquei hoje, eu odeio academia, né? Ir para uma academia, fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, cuidado, ter uma boa hidratação e um bom sono. Thaís, por que academia? Exercícios físicos no geral, mas academia eu falo que ela é cirúrgica no que na necessidade fisiológica que a gente precisa, né? Na academia você normalmente consegue trabalhar as três valências primordiais para ter um corpo saudável, são eles: força, flexibilidade e cardio. Força você trabalha na musculação, e a musculação efetivamente é o único tipo de exercício que evita osteoporose. A musculação você vai conseguir não perder tanta massa magra. Com isso, você vira uma usina de gasto calórico. Como assim, Thaís?
como a idade, a mulher com uns 28 anos, um homem um pouquinho mais tarde, a gente começa a perder massa magra, ou seja, músculo. Então, sabe aquela história que você fala assim, ah, eu como a mesma coisa e estou engordando? Eu como a mesma coisa é porque você não está tendo mais tanto músculo, então você deveria diminuir a sua ingestão calórica. Quando eu entro numa academia e faço musculação e eu começo a manter a minha musculatura, é como se eu estivesse mantendo a minha usina de gasto calórico. Então, por isso que a musculação ela é tão importante. Eu falo que a musculação ela é a base para os outros exercícios. Ah, por exemplo, eu amo surfar, eu amo andar de skate, eu amo pedalar. Mas se eu não tenho uma musculatura preparada para isso, com 43 anos eu já não conseguiria fazer tudo isso. Ainda mais que eu tenho lesões, né? Enfim, tem várias questões. Então, a musculação é aquilo que te prepara para você fazer o exercício que você ama. Eu vejo muitas pessoas pararem de correr, pararem de nadar, pararem de fazer exercícios que amam porque tiveram alguma lesão ou porque, enfim. E a musculação seria o caminho para que essa pessoa voltasse a fazer esses exercícios que ela tanto ama. Então, de fato, a musculação, ela é um exercício cirúrgico para que você tenha longevidade, para que você consiga se manter ativo nos outros exercícios que você tanto ama. Flexibilidade você vai trabalhar através de um alongamento, de um pilates, de yoga. Eu pratico yoga há mais de 10 anos e eu garanto para vocês que é fantástico, porque além de trabalhar a flexibilidade, você também trabalha a questão da respiração e isso te ajuda a manter o foco, a concentração, a objetivar, a ter mais clareza de pensamentos, né? Então, trabalhar a flexibilidade para você ter um corpo flexível também, para você continuar fazendo os exercícios que você tanto ama, é fundamental, porque também não adianta hipertrofiar e não ter essa flexibilidade. Não estou falando de flexibilidade, botar a cabeça aqui atrás da perna, mas você ter um corpo saudável, você ter uma flexibilidade que você consiga ter uma movimentabilidade ideal no seu corpo. E o exercício cardiorrespiratório, que vai trabalhar pulmão, coração, vai trabalhar todo o seu sistema circulatório, todos esses vão, mas cada um vai ter uma função mais específica para quê? Para que você tenha foco, disposição, você acorde de manhã, eba, começou um dia, vamos lá, e não naquela depressão, ai meu Deus, mais um dia. E se você tem alguma questão na sua vida que você não gosta de executar, que você não consegue se livrar, né? Se livrar assim, mudar, você ter este autocuidado com o seu corpo, um bom sono, uma boa alimentação e exercício físico, vai te trazer clareza para que você tome as decisões corretas, para que você consiga reverberar o teu propósito nessa vida. Lembra que eu falei antes para vocês, além do cuidado físico, cuidado com a sua espiritualidade. Então já é mais do que comprovado e é comprovado cientificamente que quem ora e quem medita tem o seu córtex frontal mais irrigado e mais hipertrofiado. Aqui é responsável pelas tomadas de decisões. Então, se eu medito, se eu oro, tá? E isso também é um exercício diário, eu tomo decisões com mais clareza. Então, veja bem, são duas tríades, são duas áreas da vida primordiais para você ter saúde, equilíbrio emocional e prosperidade. Prosperidade no sentido de avançar nos seus sonhos, prosperidade no sentido de seguir com aquilo que faz sentido para você. Então, são duas áreas, espiritual e física. Você vai honrar os seus pais, que é a sua família de origem, você vai servir a sua família atual, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus projetos, e a sua profissão vai prosperar de uma forma gigantesca, porque você vai, através da sua espiritualidade, entender qual necessidade real você veio atender nessa terra, e com isso a sua profissão é uma expressão da sua espiritualidade. Quando você se relaciona bem com essas duas áreas da vida, espiritualidade e física, todas as outras elas deslancham. Você precisa ter esse relacionamento efetivo com a sua espiritualidade e com os exercícios físicos, um bom sono, uma boa alimentação, para que você consiga honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É estar ali perto do seu pai e mãe, sendo submetido às vontades do seu pai e da sua mãe? Não.
Honrar pai e mãe é tomar a vida que eles te deram, incluí-los no seu coração e olhar para a vida e fazer algo grande com a vida, fazer com que esse amor que veio através dele flua através de você e transborde através do seu serviço, do seu prover nessa vida. Então, honrar pai e mãe não é estar ali se submetendo às vontades dele e fazendo as vontades dele. Não é um relacionamento diário. Por quê? Porque perto de pai e mãe nós precisamos ser pequenininhos, porque numa visão sistêmica eles são maiores. E perante a vida eu preciso ter uma postura adulta. Então, realmente, eu preciso ir para a vida para realizar e concretizar tudo aquilo que eu tenho como propósito na minha vida. Com isso, você vai ter uma família, você vai conseguir se relacionar de fato com seu esposo e com a sua esposa no seu lugar, né? Não no lugar esperando um pai, uma mãe. Eu vejo muitas relações onde a mulher tomou um lugar, né? O menino, que é o marido, tem uma postura onde a mãe acaba ocupando, onde a mulher acaba ocupando o lugar de mãe. Então, isso daí é destruidor para um casamento, né? E você tendo tudo isso, a sua profissão, cara, ela vai deslanchar, porque ela é uma expressão da sua espiritualidade. E aí é o grande desafio, nós não conseguimos nos relacionar de forma efetiva diariamente, cotidianamente com a nossa espiritualidade e com os cuidados do nosso corpo. O primeiro passo essencial para isso é você ter essa consciência. Você não vai conseguir chegar a patamares muito alto. Você vai ter um platô se você não cuidar da sua espiritualidade, dos seus cuidados e do cuidado com o seu corpo, o exercício físico. Não vai. Isso daí é um fato, tá, científico. Você toma melhores decisões quando você ora e medita. Você entende melhor o que você veio fazer nessa terra. Você constrói a ponte que chama Antancarana, né? Que é a ponte entre o seu propósito e as suas ações, né? Eu consigo desejar aquilo que está no mais profundo da minha alma, eu busco conhecimento e eu alinho as minhas ações com isso. Eu não fico desassociado, eu quero uma coisa e faço de forma diferente. Por quê? Porque a gente só faz aquilo que a nossa identidade permite. E nós estamos perdidos da nossa identidade porque nós estamos perdidos da fonte. A fonte é o quê? É Deus, é amor, é o que eu e você somos na nossa essência. E só através dessa conexão profunda com Deus eu vou entender a minha real identidade, o meu real propósito. E eu entendendo o meu real propósito, eu preciso ter energia, eu preciso ter foco, eu preciso ter disposição para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades. Deus não prometeu para a gente que nós não teríamos dificuldades. No mundo tereis aflições, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vai ter dificuldades, mas se você estiver conectado com Deus, com a sua espiritualidade, com aquilo que você acredita, com o seu divino pessoal, eu tenho o meu é Cristo, que veio aqui e mostrou para a gente que realmente ele era o cara que se conectava com Deus e cumpria a missão, mesmo sabendo que o seu posicionamento ia ser tão forte para aquela época, que ia ser tão forte que ele ia ser crucificado, ele sabia de tudo e mesmo assim ele se manteve, ele, ó, firme no propósito. Mas veja, o legado dele, a mensagem dele está chegando hoje para nós. Ele foi tão firme no seu propósito, ele tinha tanta conexão com Deus que o legado dele está chegando hoje para nós. Como assim, Thaís? Hoje nós estamos entendendo que a cura está no nós, não é na individualidade. Lógico que ainda falta muita coisa, mas hoje o movimento é de mostrar que essa interconexão, né? Lembra, somos um sistema, um colossal sistema com vários sistemas, né? O primeiro sistema é o nosso sistema familiar. Então, o que é um sistema? Um conjunto de elementos interconectados que estão em constante relação de mudança. Então, por isso, muito importante você estar no seu lugar, no seu centro, na sua força, tendo um bom relacionamento com a sua espiritualidade, tendo um bom relacionamento com os cuidados do seu corpo. Só assim você toma o seu centro, o seu lugar, você entende o porquê, o que você veio fazer nessa terra, qual é o seu propósito. Com isso, você vai para as suas relações de uma forma funcional e não de uma forma disfuncional, desequilibrada e toda numa desordem. Toda desordem emerge uma tensão que vai emergir um conflito.
Então, quando você se relaciona bem com os cuidados com você mesmo, que é através da sua espiritualidade e a tríade, um bom sono, uma boa alimentação e exercícios físicos, eu consigo ter relacionamento saudável, eu consigo honrar minha ancestralidade, os meus pais, eu consigo ter um relacionamento saudável com a minha esposa, o homem no lugar do homem, na energia masculina, para prover, para buscar, a mulher na energia feminina, do acolhimento, do amor, e não ao contrário, e não no conflito, seus filhos no lugar de filho, não no lugar do pai ou da mãe, né? Quando os filhos nascem, nós mulheres temos essa tendência de colocar os filhos no lugar do marido, o marido fica de lado, e também o marido não consegue se posicionar de uma forma para que é, a, ele não está dando erro aqui, acho que vai. Parece que a internet está ruimzinha. Então é isso, né? A gente precisa realmente ter. A minha conexão está bem ruimzinha. A gente precisa ter esse cuidado com o nosso cunho espiritual, que é você com você mesmo, para você entender qual missão você veio atender nessa terra, e você precisa também ter os cuidados com o seu corpo através de um bom sono, uma boa alimentação e exercício físico. Você precisa se esforçar, buscar ajuda, buscar recursos. Por isso que eu falo que uma academia é muito bom, porque na academia você vai ter um profissional que vai te ajudar. Thaís, mas eu não gosto de jeito nenhum, eu gosto de fazer determinado exercício. Então vai lá e faça, mas cuide do seu corpo com efetividade. Cuide do seu corpo como um templo sagrado. Pensa o seguinte: ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho gente, pessoas para cuidar, eu tenho. Se você estiver doente, você vai conseguir cuidar de quem? A cama de um hospital, você não vai conseguir cuidar de ninguém. As pessoas vão ter que cuidar de você. E se por acaso você vier a óbito, muitas pessoas vão chorar, mas vai passar e a vida delas vão continuar. Você vai seguir o fluxo da vida em uma outra dimensão, mas nessa terra física, né? Somos seres espirituais em experiência física. Você não vai poder mais reverberar nada. Então, pense, se conscientize da necessidade de você fazer exercício físico, ter um bom sono, uma boa alimentação. Para isso, você precisa deixar algumas identidades. Você não pode querer ter uma vida baseada em um bom sono, uma boa alimentação e exercícios físicos se você vive na farra. Isso não condiz, isso não conecta, você não vai conseguir manter uma qualidade de sono, ter na sua agenda. Então, você precisa deixar identidades que te distanciam desses cuidados com o seu corpo. Você não consegue ter relacionamentos diários com a sua espiritualidade se você não reserva um horário na sua agenda para aquilo. Porque nós somos dotados da ação subjetivas, é da nossa natureza. Então, se eu não cuido e tenho momentos específicos, né, todos os dias no mesmo horário, no mesmo localzinho reservado para me relacionar de uma forma efetiva com essa subjetividade, o dia vai passar e você não vai fazer. A mesma coisa os cuidados com o seu corpo. Se eu ainda estou conectado a identidades, de trabalhar igual uma maluca, tá tudo certo, tem hora que você vai trabalhar mais, a vida vai te pedir mais disso, mas meia horinha do seu dia para você cuidar dos cuidados do seu corpo, para você ter esse autocuidado é fundamental. Só assim você vai conseguir ter foco, energia, ser mais feliz, ter relacionamentos mais saudáveis, porque eu já falei para vocês, você não vai para as relações querendo tomar, você não vai para as relações querendo que ele supra necessidades que só você mesmo pode suprir. Comenta para mim aqui, como é que tem sido a sua relação com os cuidados básicos do seu corpo? Quais são os seus desafios? O que você tem encontrado no seu dia a dia que dificultam que você cuide do seu templo sagrado para que você possa realizar os seus sonhos, tendo mais saúde, equilíbrio emocional e que sua vida prospere, que os seus sonhos avancem? Escreve para mim, se inscreve nesse canal, curte, segue esse perfil para vocês receberem
todas as novidades que eu trago para vocês aqui, os ensinamentos sistêmicos, né? São ensinamentos profundos, são ensinamentos para que nós conseguimos manter micro hábitos no nosso cotidiano para que a gente tenha uma vida realmente que vale a pena ser vivida, tá bom? Live toda terça e quinta-feira. Eu estou fazendo as lives terças e quintas-feiras às 9 horas, às 8 horas da manhã. Então eu entro ao vivo, também você vai poder ver depois pelo canal no YouTube e pelo Instagram. No YouTube, normalmente, às vezes eu vou fazer algum compartilhamento de tela, você vai ter uma experiência melhor, tá bom? Então se inscreve lá, Thaís Helene, quem está aqui no Instagram, e quem está lá no YouTube, continue assistindo, você sempre vai, ative as notificações que você sempre vai estar recebendo quando eu estiver ao vivo, você vai estar recebendo todos os vídeos aí com os ensinamentos baseados nas constelações familiares, que são as ciências das relações. Nós estamos nesse mundo através das relações, vivemos em uma interdependência, não numa independência e não numa dependência, e sim numa interdependência. Então, somos um sistema colossal, sistema com múltiplos sistemas, microsistemas, e estamos interconectados em uma constante relação de mudança. Tá bom? Fiquem com Deus, ótimo feriado para vocês, aproveitem, né? Se conectem com vocês mesmos, cuidem da sua espiritualidade, cuidem do seu corpo, que é isso que vai fazer toda a diferença durante toda a sua vida. Você poderá estar passando o desafio que for, que eu tenho certeza que você vai passar de uma outra forma, com a mente mais calma, com uma mente mais tranquila, você vai conseguir atravessar o desafio que seja. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.